Deixa eu gravar isso aqui. A gente tem uns minutos hoje para experimentar coisas para efeito e eu vou experimentar alguns modificadores aqui para fazer efeito de animação, tá? Não vou falar de todos, não, vou só pontuar alguns. Então eu vou criar aqui um plano super dividido. E quando eu falo super dividido, é super dividido mesmo, tá? Então eu tenho um plano com bastante divisão. E nesse plano eu vou colocar alguns modificadores para mostrar que alguns modificadores eles têm já o aspecto animável dentro deles. Você não precisa necessariamente animar ele, que ele já vem com uma animação embutida nele. Então o primeiro que eu vou mostrar aqui é o build. O build ele já tem um controle de começo e fim que ele vai construir para mim o meu modelo. Ele tem esse método linear aqui de fazer. Ele tem um método reverso que ele vai consumir com o meu modelo. E ele tem também um método randômico que ele faz uma coisa brotar. Isso é, com perdão, super interessante para poder fazer um efeito, né? Ou seja, você consegue transformar isso aqui numa geração de imagem, né? Você pode pegar o alfa disso aqui e colocar como efeito para preenchimento de uma imagem dentro de uma textura, por exemplo. Se você entra com essa sequência de imagem com um alfa na textura de um personagem, por exemplo, então aquela textura vai ser desenhada na superfície do personagem. Né? Ou você pode simplesmente fazer um menu aparecer, né? Porque você está animando isso. Se você pensar que isso não é só o plano aparecendo, mas que você pode entregar na hora que você está fazendo o seu render. Você pode entregar o que é opaco e o que é transparente, né? Você pode estar animando só o canal de alfa. É super interessante. Então esse é o build. Como todo modificador, o modificador ele não afeta o modelo, ou seja, toda vez que eu apagar aqui, meu modelo vai estar intacto. Tá? Então, esse é o barato do modificador. O modificador ele altera o objeto sem alterar a malha. Então a malha está sempre perfeita. Tá? Eu tenho um que eu acho muito legal, que é o Wave. O Wave ele é uma animação de onda. De novo, eu só apliquei o modificador, ele já vem com uma animação embutida nele. Né? Porque ele já vem com uma animação embutida nele, eu só tenho que fazer o quê? O controle das variáveis. Né? Qual que é o offset, ou seja, onde, qual que é o ponto inicial dele, né? Quando que ele começa. Eu também tenho a posição, eu posso definir que ele começa num canto, por exemplo, em vez de falar que ele começa né, no topo, então ele pode começar no cantinho. Né? Ele pode estar perdendo força, ou seja, em vez dele ser inteiriço, ele pode estar perdendo força. E ele tem controles de velocidade, de altura, né, do quão pontudo é, isso aqui é, ou qual que é a frequência que isso acontece, né? E do mesmo jeito, se eu pensar que eu estou entregando que eu estou entregando como animação de efeito, né, essa sequência aqui de imagem, né? Eu vou colocar um shading smooth aqui, ó. Então, olha só. Então isso aqui, ó, pode ser um efeito de emissão que seu jogo tem, né? Deixa eu voltar ele aqui para o zero, só para vocês entenderem como que... Ou seja, eu posso mandar essa sequência de imagem aqui, ó, ou seja, eu vou configurar o render disso e usar isso aqui como efeito no sprite, ou seja, lá eu faço ele funcionando como algo emanando. Eu vou deixar ele um pouquinho mais devagar. Ficou devagar demais, né? Vamos um pouquinho mais rápido.
Então, aqui ó, dá pra ver que tem um ciclo aqui, ou seja, eu não preciso desses frames todos que ele está fazendo. Ou seja, existe um ciclo aqui que é quando o centro afasta e preenche de novo. E se eu mandar essa sequência de sprite aqui, que vai dar aqui está dando cerca de 20 sprites, eu vou ter uma emanação, ou seja, eu posso mandar isso aqui como um efeito para emanar na minha engine, né? Vai parecer que tem um objeto que está soltando uma onda, né? Uma onda de som, uma onda de efeito, mas na real o que está acontecendo é só um sprite com essa animação aqui, ó. Então você faz o que? O sinal de rádio, né? O sinal de rádio da antena. Então, isso é bem legal. Isso é bem legal. Como eu falei, já né, mais cedo, ou se você estiver vendo isso no YouTube em outro vídeo, tá? Eu posso animar essas variáveis aqui. É só apertar aí em cima que eu posso animar como que esses valores acontecem no tempo também. Ou seja, isso aqui também aceita keyframe, tá? Você vai ver que todas as propriedades que tem aqui, ó, nesse modificador são animáveis, ou seja, isso já é um modificador que gera animação e ainda tem possibilidade de alterar os valores de animação aqui. E ainda tem algumas variáveis interessantes que é orientar o começo por um objeto, ou seja, quem pode criar o começo disso. Deixa eu adicionar aqui um empty. Deixa eu falar que o empty é que faz a posição de início, né? Ou seja, quando eu fizer isso aqui, na hora que eu estiver movendo o meu empty de lugar, né? Então eu tenho um empty aqui no meio. E o empty é que manda no começo dessa onda. E obviamente o empty também é um objeto animável, então quer dizer que eu posso fazer essa animação deslocando no plano que eu tenho aqui também, né? E também tenho como afetar como textura, né, o que está acontecendo aqui. Ou seja, textura também pode ser um jeito de afetar esse, né, esse modificador. Então, esse foi um modificador que aceita animação, né, assim como o build. A gente vai ver mais para frente que todos esses modificadores aqui, dessa coluna de simulação, todos eles afetam com o tempo, né? Ou seja, eles fazem variação com o tempo, mas é interessante saber que os modificadores que eu tenho para cá, além de ter alguns que têm animação, alguns eles aceitam que você faça animação dentro dele, né? Então aqui, ó, eu vou pegar esse de deformação simples. E de deformação simples, vocês vão ver que ele tem o quatro formas de deformação, que é o stretch, o taper, o bend e o twist. Por enquanto eu quero só o twist mesmo, tá? Eu quero mostrar aqui, uma vez que eu posso animar um valor, então quer dizer que eu posso vir aqui na minha linha de tempo, criar um ângulo inicial para esse objeto, criar um ângulo final que eu vou colocar aqui o tanto que ele der conta para mim. Vamos colocar 180, né? E eu vou ter isso sendo animado, né? Ou seja, eu quero mostrar como que isso é interessante. Ou seja, eu fiz um twist de 180, né? E eu tenho essa forma vista de um ângulo e essa forma vista de outra. Ou seja, é o mesmo plano. E eu posso renderizar cada um dos dois lados dele, né? Como um efeito diferente. A mesma coisa vista de cima. Ou seja, o mesmo plano com o mesmo modificador e a mesma animação, ela gera um sprite diferente para cada ângulo de tela que eu for, né? Então, isso na verdade amplia para mim o modificador de apenas uma ferramenta de modelagem para uma ferramenta de motion graphics. Vamos fazer mais um só para atiçar mesmo a curiosidade de vocês, lembrando
Essa é uma espécie de introdução a dá para usar modificador para fazer efeito, né? Então essa é a introdução. Então você pode usar modificador para fazer efeito? Sim, você pode usar modificador para fazer efeito. Aqui, ó, eu tenho um modificador que chama Array, que ele gera repetições do meu modelo. Ou seja, ele cria duplicatas do meu modelo, né? Obviamente, todos os valores aqui são animáveis. Então eu vou começar a animar aqui o offset, né? De novo, eu não quero fazer nada que dure muito tempo. Vocês vão ver que eu estou fazendo animações muito curtas, tá? Então, coisas que duram 20 frames, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer ele abrindo, né? E subindo ao mesmo tempo, né? Então, eu vou vir aqui apertar I, certo? Ou seja, ele está fazendo a diagonal dessa abertura aqui. Eu posso, no caso do array, do mesmo jeito que eu fiz isso com a onda mais cedo, né? Eu posso, em vez de animar isso diretamente por aqui, né? Eu posso criar um objeto externo, ele também tem essa opção de atender um objeto externo. Então eu posso criar eu vou criar de novo um empty. E vou falar que esse empty é que controla o array, né? Ou seja, na hora que eu estiver animando o empty, na hora que eu criar a animação do empty, ele vai fazer os movimentos para mim. E aí, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar e vou criar um keyframe para o meu empty. E em 20 frames, eu vou mudar ele de posição, de rotação, e vou mudar ele de escala também. E aí eu tenho uma animaçãozinha gráfica aqui, né? De novo, eu não sei como vocês vão usar isso, tá? E vocês têm que usar um pouco de criatividade. Mas isso aqui pode virar uma situação. Eu vou fazer uma animação no próprio cubo. Então, meu próprio cubo vai receber uma animação também. E às vezes o que você está fazendo aqui, na verdade, é o gráfico que vai fazer aparecer um menu de Play, Options, Credits, Info e tal. Ou seja, às vezes aqui, ó, é o que você está fazendo é um início de uma animação de menu, né? Ou seja, ele está desdobrando uma coisa que vai fazer a animação de menu. Eu fiz a escala ser redução, mas eu podia ter feito a escala ser, por exemplo, o contrário. A escala ser aumentando, né? E aí eu teria esse unfold aqui, ó. Tirei esse unfold aqui, né? Vai usar para fazer um escudo, vai usar para fazer né, só um detalhe de menu, vai usar apenas para projetar uma ideia, não importa. Você tem, de novo, um efeito aqui. Você pode combinar com o seu, né, personagem. Ou seja, o seu personagem ele pode estar dando um soco, né? E, e é essa animação que vai acompanhar o soco dele, né? Então, é óbvio que nesse caso ela seria mais rápida, né? Então, opa, tá faltando aqui o cubo. Change.
Obviamente, se fosse um soco, isso seria mais rápido, né? Também você pode animar a quantidade, né? Ou seja, junto com isso aqui, eu posso animar a quantidade e o zoom da câmera, né? Então, eu posso falar que ele começa com 1, e quando chega, por exemplo, no final, ele tem 16, né? Certo? Eu estou animando tudo pensando em sprite, então por isso que eu estou usando esse ângulo só, né? Tem que lembrar que isso aqui é um objeto tridimensional, né? E o empty também vai controlar ele em 3 dimensões aqui, né? Então, vamos fazer... Deixa eu pegar aqui só a posição certinha do empty aqui. Só para eu criar keyframe no lugar certo. Então, isso aqui já está me dando um outro tipo de efeito. Lembrando que, se eu for pensar em termos de sprite, eu posso pensar em termos de sprite, aqui eu estou considerando um outro ângulo de câmera, né? Por exemplo, se ele fosse, né, usado em outro ângulo de câmera, dá para usar inclusive ângulos assim. Se sua câmera é fixa, né, se sua câmera não faz muita alteração, você pode fazer o sprite animado assim. Vamos fazer a mesma brincadeira de material que a gente fez numa outra aula? Vamos pegar isso aqui e vamos colocar o material disso aqui. Eu não vou usar o emit do Principled, eu vou usar o emit que tem aqui no próprio Blender, né, o que é emission separado. Vou colocar um verdinho assim. Colocar uma força de 3 aqui. Vou voltar lá no meu layout. Vou deixar no renderizado. Deixar o meu mundo pretinho. E vou no Eevee controlar o efeito de brilho do Eevee, tá? Aí aqui eu consigo mais ou menos gerar o que pode ser um sprite interessante, né? Ou seja, isso aqui pode ser um sprite interessante em vários dos ângulos que eu criei, sabe? Tipo um efeito de luz mesmo, baseado em coisas que a gente já falou em outras aulas. E aí, reforçando o que eu tenho falado nessas últimas aulas, minha sugestão é que vocês experimentem isso bastante, que vocês brinquem bastante com isso. Eu estou pedindo como avaliação 5 experimentações dessas, ou seja, 5 experiências dessas.